o líder máximo de vocês vai pra cadeia! Então, pra vocês, é sem anistia. Paguem pelos crimes que cometeram. Os embates na Câmara dos Deputados estão à flor da pele. A deputada do PT, Gleice Hoffmann, exigiu a prisão de Bolsonaro e a punição sem perdão para os seus seguidores. Enquanto o deputado Bongás, também do PT, proclamou que o ex-presidente Jair Bolsonaro pertence à prisão. Por sua vez, o deputado Maurício Marcon disse que a deputada petista tem uma fixação por Bolsonaro. Além disso, Marcel Van Hatten falou sobre a perseguição que vem enfrentando e Gilson Marques fez um alerta sério. Os parlamentares estão temerosos de expressar suas opiniões e há um perigo real. Veja. Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio do plano de golpe no país. É isso mesmo. Ele, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que estava durante essa semana negando, dizendo que desconhecia, que nunca quis dar golpe, que nunca planejou o golpe. Pois ele planejou. Então não tem como Bolsonaro negar. Ele estava com a mão no golpe. Ele planejou, atuou e teve domínio do plano. O homem-bomba que se explodiu aqui na Praça do Palácio, na Praça dos Três Poderes, é resultado disso. Aliás, de milhares e milhares de comunidades espalhadas nas redes sociais que incentivam as pessoas à violência e ao ódio, a agir por si mesmas para chegar a um determinado objetivo que eles implantam na cabeça das pessoas. É muito triste isso. Por isso nós temos que regulamentar as redes sociais. Não pode ser terra de ninguém. Agora a gente está ouvindo que eles querem anistia. Por que eles querem anistia? Para pacificar o Brasil. Ora, a paz que vocês querem é a paz dos cemitérios, assassinando seus adversários políticos. Nós não podemos admitir. É sem anistia. Essa gente tem que pagar por todos os crimes que cometeram. Então, para vocês, é sem anistia. Paguem pelos crimes que cometeram. Para quem está concluindo o curso de psicologia, precisa fazer um estudo de caso. Eu sugiro estudar os petistas e a extrema-esquerda nessa casa. O fetiche, normalmente, é uma coisa individual de uma pessoa. Mas a extrema-esquerda tem um fetiche com o Bolsonaro que não dá para entender. Eles não sabem falar de outra coisa. Faz um mês que sobem na tribuna que o golpe, Bolsonaro, golpe, cadeia, Bolsonaro, golpe. É só isso. Deve ser algum desvio de esquerdista, quando os neurônios se conectam, porque eles não conseguem avançar. Mas a gente começa a entender por quê, presidente Pompeu. Hoje uma pesquisa saiu, e para surpresa de zero pessoas com um governo horrível que aí está, Bolsonaro está 4 pontos na frente do ex-condenado e eterno ladrão Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez eles tenham que falar tanto de Bolsonaro, porque neste momento o dólar quebra recorde, a 5,90. E ao contrário do que o ex-condenado fala, que ninguém come dólar, mas as pessoas comem arroz, feijão, farinha, e isso vai aumentar. Talvez só falem de Bolsonaro, porque tenham vergonha da abstenção do Brasil na ONU para condenar o Irã, parceiro da esquerdalha. Ora, é muito engraçado. Pode ter certeza que o próximo deputado que vai subir vai falar do Bolsonaro. É um fetiche, é uma doença. Na realidade, presidente Bolsonaro, eles têm medo que o senhor volte à presidência, têm medo que liberte esse país desses impostos infinitos que estão cobrando, têm medo que devolva a honra a essa nação. Vamos acompanhar o próximo parlamentar. É do PT e vai falar de Bolsonaro. Obrigado, senhor presidente. Bongás, tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente Pompeu, hoje aconteceu um fato inédito. Tinha um bolsonarista na tribuna e, ao ver que eu estaria aqui falando, ele quis adivinhar o meu discurso, porque ele está tão preocupado que o grande líder dele, que é criminoso, vai na cadeia. E ele defendeu esse criminoso. E esse criminoso queria assassinar a democracia e o presidente da República. Então, ele vai saber que o grande líder dele vai para a cadeia. Presidente, eu peço para repor o meu tempo. Presidente, eu peço para repor o meu tempo.
Eu só quero pedir a compreensão de todos os colegas parlamentares. Nós temos um regimento, uma regra. Sempre que um deputado está na tribuna, lhe é assegurado o direito inalienável. Obrigado, presidente. É que o desespero dessa gente que defendeu o criminoso é tão grande que eles ficam desequilibrados. Como é que ele vai subir aqui na tribuna e dizer: eu defendi o Bolsonaro e o Bolsonaro quis abolir a democracia. Eu defendi o Bolsonaro, mas o Bolsonaro armou um golpe com a máfia dele, com todos os generais, para destruir o Brasil. Eu vou defender o Bolsonaro que envergonhou o Brasil e deixou 33 milhões no mapa da fome. Eu vou defender. Não pode defender. Então fico falando bobagem. O pessoal está desesperado. O líder máximo de vocês vai para a cadeia. É isso que vocês precisam entender. E espero que o Gonê faça o mais rápido possível a denúncia para que o Supremo vote e coloque na cadeia, que é o lugar dele. Criminoso é lá. Senhores, eu confesso que a minha vontade de falar aqui é o seguinte: fecha essa casa, fecha o Congresso, fecha a Presidente da República, porque basicamente tudo que a gente faz não adianta. Por quê? Nicolas, os deputados não fazem nada para poder impedir a tirania de Moraes. Fazer o quê, horas? Se o cara não cumpre a Constituição, ele vai fazer o quê? Tem 2 deputados aqui indiciados por falas em tribuna. Ou seja, não é um problema não está com a gente, o problema está com o ditador. E o problema está com o segundo homem, chamado Rodrigo Pacheco, que deve ser jogador de futebol, deve ser jogador de vôlei, deve ser, enfim, marqueteiro, porque presidente do Congresso não é, para poder ver todas as violações à constitucionalidade sendo rasgada e não faz nada. Porque quem é competente para poder julgar ministro do STF é o Senado. Cadê o Senado? Eu não sou senador, mas cadê os senadores? Para poder ir e falar: opa, vamos colocar aqui o impeachment do Moraes, porque esse cara que fica pregando pacificação, na verdade é um hipócrita do caramba. Porque, afinal de contas, na época, quando ele estava praticamente contrário ao PT, vários deputados que vieram aqui, que eram do PT, do PSOL, já atacaram o Moraes, mas ficaram, obviamente, todo mundo aí quietinho. Ministro hoje do STF decide sobre tudo. Mas por quê? Porque existe toda uma estrutura que está dando respaldo para isso, afinal de contas, está do nosso lado. Felipe G. Martins praticamente não foi proibido de participar de uma audiência pública aqui. Horas, o que o parlamento vai falar sobre isso? Ou seja, quando a tirania do nosso lado, tudo bem. Não tem problema, Moraes, taca o ferro na direita mesmo. Mas, o mundo, aqui, ele gira, tá? O mundo, ele gira. E eu não tenho dúvidas que uma hora o meu discurso, a minha fala aqui, vai fazer sentido também para vocês. Não espero com que vocês serão perseguidos como estamos sendo agora nesse momento, porque eu sou contra qualquer tirania. E enquanto isso, vocês ficam aí, golpe, e não sabem nem me falar a prova desse tal de golpe que nunca... Deputado Bongás, vim aqui falar de uma coisa muito importante, mas será que eu posso falar? Outra coisa, também não posso falar isso. Deputado Gilberto, você teve mais de 130 mil votos na Paraíba. Quase 130 mil votos. Meu colega Marcel Van Hatten teve mais de 250 mil votos. E eu fico pensando, eles vieram aqui na tribuna, independente do que falaram, agora são indiciados. Eu fico pensando, deputado que está prestando atenção, cada um de vocês, o que gostaria de dizer, mas tem receio de dizer. O que cada um de vocês gostaria de denunciar, falar, mas tem medo de falar. Porque existe um perigo real, uma ameaça, que esse é o grande perigo da censura. É uma ameaça para todos os outros. E na cabeça do censor, é por isso que a censura é feita, porque ele quer dar uma lição, um aviso, uma ameaça aos outros. O que é muito triste. Quantas coisas que os parlamentares gostariam de falar, mas por medo não falam. E aí nós temos mais de 130 mil do Cabo Gilberto, mais de 250 mil do Marcel, que apesar de elegerem um representante para ser a sua voz do Congresso, daqui em diante talvez não falem tudo o que pensam,
Por medo, por receio. Ah, mas Gilson, o Brasil são 220 milhões de pessoas. Você está falando de um número muito pequeno. Não é pequeno, porque o direito que está sendo tirado não é do Gilberto, não é do Marcel, é de todos os brasileiros escutarem, entenderem, saberem qual é a opinião do seu representante. No caso do Marcel, ele fez uma denúncia. Não se pode mais fazer denúncia? Não se pode mais falar de fatos hipotéticos que precisam ser fiscalizados? Então os deputados não vão mais denunciar, pedir fiscalização, porque senão serão eles os fiscalizados e os denunciados? Será que é esse o país que nós vivemos? E existe uma escala muito triste de que esse parlamento e o Brasil deixou acontecer. Primeiro, foi uma capa de uma revista. Ah, mas é só uma capa de uma revista. Depois é um cidadão comum, um jornalista que é censurado. Ah, mas ele falou besteira. Depois é um deputado fazendo um tweet. Depois corta a rede social de um deputado. E a escadaria não para. Não, mas vai ser controlado, é só dessa vez. É só em época de eleição. Depois, cancela a rede social inteira. Depois, o deputado não pode falar. Depois, ele trabalhando na tribuna é indiciado. Historicamente, essa tribuna aqui, ela funciona como um escudo. O cabo Gilberto e o deputado Marcel estavam trabalhando. Pedir para eles não falar é para pedir para eles não trabalhar. Ah, Gilson, mas você concorda tudo que o Marcel e o Gilberto falam? Claro que não. Não concordo com tudo, nem com a forma, nem com o mérito, mas isso pouco importa. Porque ainda que se fala besteira, os eleitores e os brasileiros precisam saber como o seu representante e os deputados pensam. Inclusive porque isso é importante em cada sistema democrático eleitoral. Porque se o parlamentar sobe aqui e fala besteira, fala coisas asquerosas, isso pode ser publicitado, pode ser contraditado, pode ser repudiado. Se você proíbe o parlamentar de dizer o que pensa, como vamos saber o que ele pensa? Como vamos saber se podemos ou não podemos votar nele? Nós precisamos recuperar um Estado onde se respeita a lei, o devido processo legal, o português. O artigo 53, ele não admite qualquer tipo de flexibilização interpretativa. Nós temos na quarta série, eu sou da época do Aurélio, o artigo 53 utiliza duas palavras, que se chama inviolável e quaisquer. E são palavras do vocabulário simples. Como que alguém vai relativizar, dar um contexto ou uma interpretação diferente para duas palavras que constam no Aurélio e na Constituição Federal? Se nós admitirmos isso, nós estamos admitindo a interpretação de qualquer lei aprovada pelo Congresso, porque o português não tem mais validade. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu quero aqui aproveitar a presença do deputado Arthur Lira, presidente dessa casa. Quero aqui dizer que falo também com muita honra em nome do meu colega deputado Cabo Gilberto, porque ambos tivemos notícia não apenas de uma investigação conduzida por policiais federais, mas também tivemos a notícia nessa semana de que fomos indiciados por termos feito sérias denúncias aqui na tribuna dessa casa. Digo, senhor presidente, com toda tranquilidade, que as denúncias aqui feitas podem inclusive ser repetidas, porque foram baseadas em evidências. Mas ainda que assim não fosse,
o direito do parlamentar de se manifestar na tribuna da direita ou da esquerda é absoluto. Não cabe qualquer interpretação à palavra quaisquer, quando no artigo 53 da Constituição está escrito que o parlamentar brasileiro é inviolável civil e criminalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quero aproveitar também, senhor presidente, para agradecer a todos os parlamentares que nos franquearam seus apoios. Ao longo desses últimos 2 dias, foram manifestações na tribuna, nas redes sociais, na imprensa, nos corredores desta casa, de parlamentares de todos os partidos políticos. E faço especial menção aqui à liderança da oposição, representada no deputado Felipe Barros, fizeram manifestações em desagravo aos abusos que estão sendo cometidos e que, lamentavelmente, não são de hoje. Eles têm se sucedido até chegarem no último degrau, na última trincheira da defesa da atividade parlamentar, que é a utilização da tribuna. Se não pudermos utilizar a tribuna da Câmara dos Deputados, sem medo, sem receio de sermos perseguidos e processados, esta casa estará efetivamente fechada. O Congresso Nacional Brasileiro já foi fechado por diversas vezes, mas há 200 anos, apenas 2 depois da nossa independência, Dom Pedro I, na nossa primeira Constituição, outorgada e não discutida e democraticamente votada, já dava a imunidade parlamentar a deputados e senadores. Um direito que existe no mundo desde 1689, na Bill of Rights inglesa, não pode ser vilipendiada por quem quer que seja, muito menos por uma polícia que age politicamente, perseguindo parlamentares e não de acordo com suas funções inscritas na Constituição. Que os deputados estão sendo desrespeitados, desvalorizados e acuados. A cada dia que passa, o Congresso Nacional está sendo desacreditado, em grande parte devido à falta de ações de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que, como dizem alguns, venderam a alma para o diabo.